E aí, pessoal, beleza? Deixa eu colocar aqui, posicionar certinho. Pá, quase bati na minha cabeça. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como está sendo o desafio de criar uma plataforma do zero relacionado ao ensino de idiomas. E hoje eu estou mexendo com a parte de questionários, né? Eu estou fazendo essa parte de questionários e a gente está utilizando o React Hook Form, porque a gente consegue construir, né, os campos, colocar os campos e ter todo esse amaranhado de informações centralizado de uma forma que eu consigo depois lidar com validações, lidar com diversas coisas relacionadas a formulários e às entradas que a gente consegue colocar. E um desafio ali que eu reparei foi que conforme o seu formulário ele vai se tornando complexo, você vai ter que utilizar técnicas, utilizar formas para você ter a melhor performance, é claro, quando você estiver criando, e também nem todos os dados eles vão ser renderizados no mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu estou mexendo com um formulário no qual esse formulário ele vai ter uma array e vai ter diversos elementos e você vai inserir esses elementos diretamente em um campo específico sem utilizar o field array, se não me engano, acho que é field array para você conseguir criar assim uma array, né, com IDs que eles vão sendo renderizados na hora que você está criando o formulário. Se você não está usando isso, você está usando diretamente uma array dentro de um campo e você só quer colocar essa array dentro desse campo e essa array obviamente vai ter diversas atualizações. É óbvio que esse elemento ele vai ser possível de ser pego, mas se você quiser duplicá-lo, por exemplo, através do próprio React Hookform, utilizando o insert, você vai ter um problema. Por quê? Porque se você pegar diretamente da field, ou seja, se você pegar todos os elementos que estão sendo renderizados no React Hookform e acreditar que esse elemento já é um elemento que o React Hookform está entregando diretamente, ele não está. Eles deixam meio que no stand-by em alguns componentes, ele não vai estar renderizado em todos os componentes diretamente, e você vai ter que utilizar o get values. Então você normalmente quando vai ter que duplicar, você usa o get values para você pegar esse elemento que você está querendo e assim inseri-lo em uma array. No caso, inseri-lo duplicando, né? Se você deseja duplicar. Então, essa foi uma coisa aí que eu acabei aprendendo hoje. E é muito interessante, assim, a gente ver as formas para a gente sempre otimizar e também a gente não acabar fazendo besteira, né? E, assim, gerando erros e a performance cair da sua aplicação. Então, essa foi um ensinamento assim, que eu aprendi durante esse tempo que eu estou mexendo com os questionários e foi uma coisa muito interessante. Então, use o get values dependendo se você quer fazer alguma manipulação, se você quer. Não utilize os elementos diretamente, assim. Não utilize o elemento diretamente. Utilize o get values porque ele vai pegar o elemento, no caso, os dados do formulário, quando este formulário já tiver concluído todas as suas alterações. Então ele pega no estado correto, né? No estado que tudo aquilo já foi modificado. Então get values ele pega tudo. E também é ruim utilizar watch, por exemplo, se você vai renderizar diversas vezes, então não tem necessidade, mas se você precisar que outros elementos renderizem diretamente, talvez você tenha que utilizar alguma forma deles serem sincronizados, né? Mas para coisas mais simples, tipo duplicar alguma coisa, aí você pega os dados que você precisa e duplica, né? Para
a camada que você quiser, para a parte que você quiser. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse formato que eu fiz agora, falando um problema assim que ocorreu. E também dizer que nessa área de programação, uma coisa que eu estou fazendo direto é muito importante estar em forma física. Então, é uma coisa muito interessante fazer alguma atividade, praticar algum esporte e por aí vai. E durante esse tempo eu deixei muito isso passar batido, por causa que, né, às vezes você não tem tempo, tem que entregar coisas e tudo mais. Então é uma coisa muito boa e eu estou fazendo, praticando, fazendo academia todos os dias, porque é uma coisa assim que, né, a longo prazo a gente tem essa necessidade, o corpo tem essa necessidade. Mas então é isso, queria fazer um vídeo bem aleatório assim, falar um pouco, deixar um pouco registrado as coisas que eu venho fazendo. E conforme a gente vai conversando mais, a gente vai tendo mais conteúdo aí pro canal. E é isso. Um abraço e falou.